Pois é, pessoal, hoje mais uma edição do Podcast. E aqui está o Pedro, que foi um grande entusiasta da ideia. E eu queria que você falasse o que significa o Podcast aí para Oliveira e Minas Gerais e o Brasil, né? Para mim é um prazer estar aqui fazendo o podcast e é uma proposta muito interessante, tendo em vista que a cidade tem uma imprensa, na minha visão, um pouco imparcial, e o podcast veio para dar voz às pessoas de uma maneira com que elas tenham representatividade e possam expressar sua opinião com liberdade. Sim, o Pedro foi brilhante nessa colocação. Eu costumo falar que Oliveira é uma mini Brasília. Aqui funciona igual a capital federal. A imprensa é chapa branca, não é? A maioria dos jornalistas tem um salário lá na prefeitura. Eu acho que tem mais jornalista que lixeiro na prefeitura. Então a gente vê que, infelizmente, o que sai na imprensa não vai ser a verdade. E a rede social está aí para isso, né, Pedro? É para dar voz a quem não tinha. Exatamente. Né? Por isso essa ira que a gente vê até no jornal da cidade aí contra as redes sociais. Essa questão é muito importante porque você vê, até propriamente a nível de Brasil, pode falar que a mídia ela influenciava em eleições, as pessoas eram praticamente alienadas pela televisão. E com a questão da internet, né, as pessoas tiveram mais acesso à informação. Então, eu acho que em Oliveira tem que acontecer a mesma coisa. As pessoas via a internet, via o podcast, ter acesso à informação verdadeira e sem ser uma informação alienada, né? Ou comprável. Sim, aqui a gente fala a verdade, a gente não tem medo de falar e a gente está trazendo aqui, falando em alienável e tal, eu fico pensando, quando vejo uma reunião da Câmara, a gente está falando dia da cidade, a gente está falando do futuro de Oliveira. Eu fico pensando, por que os vereadores que não são do lado da prefeita, eles nunca são atendidos? Como que é isso aí? Só os que são do lado da prefeita que são quem sabem o futuro de Oliveira? Como que Oliveira, ao longo do tempo, caminhou? E isso, foi bom para Oliveira? Fez Oliveira crescer? Ou Oliveira está sendo retardada por causa dessa questão? Como que é a sua visão de uma Oliveira mais justa, mais progressista, mais democrática? Bom, Chico, eu acho assim que sem um ataque pessoal à própria gestão aí, mas um ataque técnico, né? Uma questão, uma opinião técnica. Sim. Eu penso que todo chefe do Poder Executivo foi eleito para governar para toda a cidade de Oliveira. É o princípio da representatividade. Sim. Senão não haveria por que a gente ter uma democracia, né? Sim. E nem o projeto de lei, que é propriamente dito o Poder Legislativo. Então, a Câmara, ela tem uma representatividade da população. Por exemplo, um exemplo que eu gosto e penso comigo mesmo é a questão do Clodoaldo e do Robson, por exemplo. Representam o distrito de Morro do Ferro. E eles fazem projetos de leis e proposições para que a população de Morro do Ferro seja atendida. E quando eles participam da oposição, talvez os pedidos deles não sejam tão, atendidos assim. Então, eu penso que essa questão é muito importante porque o Legislativo ele tem o poder de representar as pessoas e, infelizmente, quando se dá preferência para a situação, as pessoas não são democraticamente representadas. Sim. Nesse caso, a emenda impositiva, que daria mais autonomia para o Legislativo, assim como é em Brasília. Sim. O Legislativo em Brasília é forte. O Legislativo em Brasília segura muita coisa que podia ser... nós estamos chegando a uma ditadura muito mais rápido, não é? Como que você vê essa questão da emenda impositiva que foi derrotada pelos vereadores da base da prefeita
porque não tinham interesse de dividir com os outros o dinheiro. Então, eu acompanho a aprovação do projeto de emenda positiva aqui em Oliveira. Já tem 2 anos que o projeto tenta passar pela casa e é reprovado pela situação dessa gestão atual, com discursos de que o município não teria o orçamento necessário, mas por algumas pesquisas a gente pode ver que sim, tem uma sobra de recursos. Você mesmo foi vice-prefeito, pode falar melhor para a gente disso, que tem sim uma sobra de recursos para se destinar 1% do orçamento do município para emendas impositivas. O que é emenda impositiva? É justamente no plano anual de orçamento se separar as emendas parlamentares, porque o vereador hoje aqui no município de Oliveira, ele tem direito à emenda parlamentar, só que elas não são impositivas. A prefeita atende quem ela quer. A prefeita, o chefe do executivo, seja de qual município for, quando não se tem, o projeto de emenda positiva. Então, assim, ele sanaria, na minha opinião, os problemas de representatividade quanto à oposição não ser atendida, que é, no caso, se destinaria 1% das emendas para os vereadores destinarem para construção. Por exemplo, a UBS de Morro do Ferro. Quem assiste a reunião da Câmara sabe que a UBS de Morro do Ferro está passando por problemas, que ela tem, eu acho que tem problema no telhado, está com uma estrutura toda prejudicada. Se houvesse emenda positiva, talvez vereadores da oposição que representam o distrito de Morro do Ferro já teriam sanado esse problema. E os questionamentos são frequentes na Câmara Municipal e nada é feito. Então, assim, é interesse público o projeto de emenda positiva. E, na verdade, a situação, por interesse privado e por querer deter todos os poderes nas próprias mãos, todos os recursos nas próprias mãos, reprovou o projeto, porque era uma maioria. E é um projeto que a população precisa ter ciência que é de maioria qualificada. Quando se tem uma situação de maioria, ele é reprovado por vontade da situação que hoje é a maioria na Câmara Municipal. Porque é um projeto que precisa ser emendado à lei orgânica do município. Então, e como você bem disse, deputados federais e deputados estaduais enviam recursos para Oliveira através de emendas positivas. Inclusive, com todo respeito, o nosso deputado que tem aqui, eleito, ele envia emenda positiva para Oliveira. Então, assim, para o recurso de Oliveira. E a situação, que o apoia reprovou o projeto aqui na Câmara Municipal. Então, é de interesse público mesmo, de representatividade democrática e que cumpre a nossa Constituição. Simples assim. E para mim, foram desculpas totalmente sem embasamento para a emenda positiva. E aniversário da cidade, 19 de setembro. O que você queria para Oliveira? Qual presente você queria que Oliveira ganhasse no 19 de setembro? Olha, eu acho que o maior presente para a cidade de Oliveira é que a população de Oliveira comece a observar melhor seus candidatos e se os interesses da população têm sido realmente observados. Eu acho que a gente precisava de uma gestão que gerasse mais emprego, que tivesse um olhar maior também para a juventude, que hoje necessita, porque tem muitos jovens, gente, que são empreendedores, que não vão para uma faculdade de ensino superior. E eles precisam de uma oportunidade de empreender. Questão de cursos técnicos. Então, eu acho que a juventude de Oliveira precisava da geração de emprego. E também a população começar a acompanhar mais da política, começar a refletir mais sobre a mesma família, o mesmo grupo político estar sob comando da cidade. Então, eu penso que o maior presente seria esse, a população ser mais reflexiva. Eu quero te convidar, Pedro, para você poder vir mais vezes, para você poder ser o intérprete, explicar para essa população menos entendida o que é cada situação. Porque muitas vezes a votação é feita de forma rápida, os termos são muito técnicos e a pessoa não consegue entender muito bem o que aquilo significa na vida dela. Sim. Mas a emenda impositiva significaria que se você votou num vereador que é da oposição, esse vereador que você deu o voto poderia te atender. Quando
esse vereador hoje, tudo que ele manda para a prefeita, ela engaveta. Agora, o vereador que vota do jeito que a prefeita quer, esse não, é atendido. Coisas absurdas, às vezes. Coisas despropositais. Veja aí, às vezes, esse projeto aí de câmeras da cidade, R$ 460 mil para 20 câmeras. Vai dar mais de R$ 20 mil cada câmera. Isso é câmera de quê? Câmera para filmar buraco? Câmera para filmar poste caindo? E tal, é preciso ter uma discussão melhor. Assim, é uma questão, tanto do projeto de emenda impositiva, de política de exclusão, né? Então, assim, o projeto traria representatividade. Aquele buraco que às vezes tem lá na sua rua, a sua rua não está asfaltada, ou a questão de enchentes, que é muito recorrente na época das chuvas aqui em Oliveira, talvez poderia ser sanado, né, com os recursos de emenda impositiva. Eu, na minha visão, não tenho experiência em administração pública, mas eu gosto de estudar sobre política e percebo que o prefeito nem sempre consegue enxergar todas as demandas da cidade. E os 13 vereadores, eles são para isso, para que a demanda da população seja acolhida por eles e eles tenham representatividade. E também acho um pouco hipócrita a questão da base em relação a ficar executando obras enquanto a oposição não pode fazer nada, sendo que, constitucionalmente, se a gente for ao pé da letra, a função do vereador é fiscalizar, né, e legislar, e não executar, né, propriamente dito. Então, isso aí, Pedro. Muito obrigado. Nosso tempo hoje, come um pão de queijo aí para nós comemorar o nosso podcast. E o Pedro, todo mundo sabe, as pessoas que o conhecem sabem, ele é um estudante de Direito, está se formando aqui, estuda aqui em Oliveira, na FEOL, a faculdade que tem feito um trabalho importantíssimo para Oliveira, né? A gente quer homenagear aos reitores, a direção toda lá, e talentos igual ele aí, estão sendo formados aqui. Uma pessoa consciente, preparada, que com certeza vai ajudar a gente no progresso de Oliveira. sim, com certeza. Muito Muito obrigado.